Então, mais uma vez, boa noite. Irmãos, essa noite, a minha pergunta para você é se você está preparado para o chamado do Senhor. E todos aqueles que estão preparados para o chamado do Senhor, não somente hoje, mas qualquer momento de sua vida, o que eu queria que você dissesse é: eu estou disponível. Essa manhã eu dirigia 2 jovenzinhos, estão crescendo em nossa igreja. Falei, repita comigo: eu estou disponível. E é isso que eu queria que você pensasse essa noite. Abra, por favor, a tua Bíblia no capítulo 6 de Isaías. A questão é: quem dirá essa noite, eu estou disponível? Talvez não aqui na frente, mas no seu coração. Eu estou disponível. Isaías capítulo 6, no verso 8, a Bíblia nos diz o seguinte. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E perceba a frase utilizada pelo profeta: e quem há de ir por nós, a Bíblia diz. Então, disse eu, palavras de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem essa noite dirá: eu estou disponível? Obrigado, Pai, pelas Escrituras. Obrigado ao Senhor Deus pelo ministério de homens e mulheres, ó Senhor Deus, que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje. Sabemos que essa é a Tua vontade, pelo Teu poder, ó Pai. Todos eles estiveram dispostos a Te servir. Obrigado pelo pastor Viana, que tem cuidado de nós durante todos esses anos. Abençoe sua vida e a vida da irmã Mariana, ó Pai. Ajude-os no cuidado com o Teu povo, a exortar, ó Senhor Deus, a cuidar de ovelhas, a resolver problemas, a curar feridas, ó Senhor, sempre usados por Ti, ó Pai. Em relação ao pastor Viana, peço pelo ministério da palavra, que a cada dia ele cresça nela, ó Senhor Deus, e possa ter autoridade na sua pregação. Autoridade, ó Pai, em cada conselho, e também, ó Senhor Deus, autoridade quando essa igreja tiver que tomar decisões difíceis. Peço que o Senhor o use e abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quantos essa noite vão dizer: eu estou disponível? Todo homem recebe de Deus uma ordem. Todo o ser humano, quando eu digo homem, estou falando do ser humano, recebe de Deus uma ordem: arrependa-se. Não existe ninguém aqui que nunca ouviu essa ordem do Senhor. E volto a dizer, vou dizer até o final da minha vida: Deus não convida ninguém a nada. Não é um convite que Ele faz a você. Ele te ordena que você se arrependa. O Senhor Jesus, com autoridade, em Marcos capítulo 1, verso 15, Ele fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe ninguém que está aqui nesse auditório ou me ouvindo em suas casas que não tenha pecado. E todos nós somos chamados ao arrependimento. Para que haja arrependimento é necessário fé. Porque pela graça sois salvos, a Bíblia diz, por meio da fé. E veja só, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos de algo que nos dê fé e nos dê arrependimento. Quem faz isso é o Santo Espírito, que vem e toca nos nossos corações. E nós só podemos receber isso, porque um dia o Senhor Jesus, Ele foi para a cruz e morreu por mim e por você, por causa do meu e do teu pecado. A gente não existia ainda, a gente não tinha pecado ainda, e Ele já foi lá e morreu por nós. Morreu por nós que estamos aqui, morreu pelo povo de sua época, e morreu por todos aqueles que estavam no Velho Testamento, que viveram a época da antiga aliança, e pecaram. Todos os que chegam a Ele, ouvindo a sua ordem, e recebendo a Ele como Salvador, podem um dia se chegar a Deus. Muito bem. A partir do momento que você responde positivamente a esta ordem, porque a ordem você pode desobedecer. Uma ordem você pode desobedecer. Quer ver como é fácil? Isso aí. Existe uma ordenança chamada ceia.
todo mundo tem tomado ceia? É para vir tomar, entendeu? Por exemplo, vamos lá. Uma ordenança, uma ordem do Senhor Jesus, é que a gente se batize. Você é um crente? Você é um convertido? O que te impede de ser batizado? Na verdade, não deveria ser eu que pergunto isso, mas você. Você que devia chegar para nós na igreja e falar assim, peraí, eu sou crente. Cristo, ele disse que é para se batizar. O que impede de eu ser batizado? Lembra do eunuco? Lembra o que tem mais familiaridade com o texto de Atos? Lembra do eunuco? O que impede? Na verdade é o contrário. Não é a gente que tem que dar oportunidade, é a pessoa que tem que buscar. Não, eu quero ser batizado. Muito bom. Você se tornou um crente, para todos os crentes existe uma ordem. Agora vamos lá. Para todo homem existe uma ordem. Arrependei-vos. Para todo crente existem ordens também. Todo crente é chamado. Romanos capítulo 12, verso 1. Todo mundo comigo. Não é para abrir a Bíblia. Por que você está abrindo a Bíblia? Eu mandei você abrir a Bíblia? Você sabe de cor? Vamos junto? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Joia? É para se apresentar. Todo crente recebe esse chamado. Mateus capítulo 28, verso 20. Não foi abrir a Bíblia agora, né? E disse Jesus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma ordem ele diz a pessoas, ele fala a pessoas, apresente o vosso corpo. E a outra ele olha para a igreja e diz, ide. Todo crente recebe chamado. Aí você quer algo mais específico? Porque o ide do Senhor como é? Não é? Apresentar o corpo, o que significa? Então vamos fazer assim. Vamos para 2 listas. E você vê onde você se encaixa nessa lista. Nestas listas. Tá bom? Então, se você ainda não percebeu essa leitura, quando você lê a Bíblia, você não percebeu essas listas, pense, Deus está te chamando. Quantos dirão essa noite, eu estou disponível? Vamos para Romanos 12. Vamos lá, agora tem que abrir a Bíblia. Que daí eu não decorei ainda. Talvez você decorou, né? E eu não sei. Quem decorou Romanos 12 já, hein? Nesse texto que a gente falou de cor, que é o verso 1, ele fala assim, a partir do verso 6. Depois você lê inteiro, tá bom? É só para eu ganhar tempo. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Verso 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vamos só lembrar do seguinte, qualquer crente é profeta. Qualquer um. Tá? Se você é um homem ou uma mulher capaz de olhar para as Escrituras e fazer previsões baseadas nas Escrituras, você é um profeta. É só você pegar e contar para o seu filho, não faça tal coisa, por favor, porque isso é errado. Pronto. Certo? Vamos lá. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Pronto, tem uma lista aqui. Você se encaixa nessa? Ótimo. Você fala assim, não, Neil. O meu dom não é um dom que é utilizado no corpo dessa forma. O meu dom é um dom ministerial, por exemplo. Então vamos para Efésios, vamos para outra lista. Então, em algum lugar a gente tem que se encaixar. Tá bom? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Ótimo. Isso aconteceu em primeiro lugar.
Hoje em dia não existem apóstolos. Existem condições para que um homem seja um apóstolo. E não existe ninguém hoje em dia que a gente olhe e a gente faça um cheque em cada uma das coisas organizadas ali e fale assim, esse homem pode ser apóstolo. Não existe isso, tá? Então, ele chamou uns para apóstolos e outros para profetas. Não pode confundir um profeta do Novo Testamento com um profeta do Velho Testamento. Então, vamos lá. Meus irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento. Sempre lembre disso. Então, a gente tinha um profeta ali que profetizava para a nação, João Batista. Esse é o último profeta, porque profetizava para a nação. Hoje em dia não existe nenhum profeta que fazia como Isaías, por exemplo. Tá? Que a gente acabou de ler. Não tem. Combinado? Então, quer ser profeta? Olhe para a Bíblia. E não queira ser como os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, Elias, que a gente estava estudando outro dia, Acabe, né? Ele falava com Acabe, mas quando Elias fala com Acabe, ele está falando com a nação. Tá? Então, não vamos ficar atrás desses profetas que existem hoje. Tá? E também, Deus não tem uma palavra para você. A palavra que Ele tem para você está aqui, na Bíblia. Então, muito bem. Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas. Muito bem. Apóstolo teve no Novo Testamento? Claro que teve. Profetas? Também. E tem hoje em dia. Tá? Outros para evangelistas. Outros para pastores e doutores. Ou, eu não sei se você tem uma tradução assim. A minha tradução, os irmãos sabem que nós usamos a tradução da Trinitariana. É assim que a gente prefere. O texto que a gente utiliza aqui é esse, nos cultos à noite. Não, perdão, nos cultos da nossa igreja, perdão. Mas alguém tem uma tradução que traga pastores mestres? Hã? Tem. NVT traz pastores mestres, por exemplo. Né? É que talvez exista, não é e-mestre, né? E-mestre, então tá bom, desculpa. Então é pastor e mestre. Um pastor cuida do povo, um mestre é aquele que consegue ensinar para você uma coisa que o outro não consegue. Muito bem, então vamos lá. Você recebeu Jesus como seu Salvador? Então você tem um chamado. Ele pode ser individual, apresente seu corpo, né? Ele pode ser aquele chamado para a igreja, ide. Mas aí, irmãos, não tem para onde escapar. Quando você olha para Romanos 12 e Atos capítulo 4, e Efésios capítulo 4, a gente não tem para onde a gente correr. A gente tem que se encaixar em alguma coisa dessa. Não é possível que você não seja nada disso. Baseado em tudo isso, quem dirá essa noite, eu estou disponível. E eu espero que Deus já tenha agido no seu coração para você dizer, eu estou. Agora, para que Deus nos chama? A primeira coisa que você precisa saber é quem você é. É muito importante isso. Muito importante. Quem é você? Você sabe quem você é? Ou você ainda, em algum momento, está sofrendo crises existenciais? Você precisa saber quem você é. E eu não quero discutir isso essa noite, mas eu quero que você busque em Deus quem eu sou. Por que o pastor Viana está aqui há 27 anos? Vamos pegar o exemplo. Não, porque ele é músico. Pode até ser também. Já cantamos juntos, hein? Qualquer dia vamos fazer um dueto de novo. Talvez, entende? Por que ele está aqui há 27 anos? E por que esse ministério tem sido sustentado por Deus durante 27 anos? Quem é você? Você precisa saber quem é você. Para você saber direitinho o seu chamado. Talvez, a gente ouve falar, né? É que eu não sei o nome das pessoas, mas aquele irmão, né, pelo menos famoso durante uma época, que vivia com 10% do seu salário e doava 90%. Rapaz, eu acho que eu sei porque Deus não me deu tanto dinheiro assim. Porque eu não daria os 90, tá vendo? Você daria os 90? Se eu tivesse o mesmo dinheiro que ele tinha, eu dava. Então, quem somos nós? Uma coisa que eu gostaria de te dizer é que você é único. E o teu chamado também. O teu chamado é único. Vamos para o chamado de Isaías.
Eu não estou falando do teu chamado, porque eu não conheço o teu coração, nem o teu relacionamento com Deus. Mas eu sei como Isaías foi chamado. Eu sei o que aconteceu, quando ele foi chamado. E é sobre isso que agora eu quero falar. E baseado nisso, eu quero que você diga, eu também estou disponível. Vamos lá para Isaías agora? Vamos lá para o texto. Nós lemos Isaías capítulo 6, verso 8. E eu quero ir agora com você para o verso 1. Vamos lá? Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: estou disponível. Eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, esse é o chamado de Isaías, não é o chamado do pastor Viana. Esse aqui é o chamado de Isaías, não é o chamado, imagine, do nosso diácono mais antigo, irmão Genésio. 41 anos de ministério, vai completar agora dia 15. Esse aqui é o chamado de Isaías. Como foi o seu chamado? Como foi, em que condições você recebeu o chamado do Senhor? E eu te pergunto, se você recebeu o chamado do Senhor e um dia você respondeu positivamente, e hoje você não está exercendo, eu pergunto para você, por quê? Por quê? Vamos lá, quantas pessoas têm caminhado ao nosso lado? Quantas? Caminha, daqui a pouco não está mais conosco. Outro dia eu cheguei para... Não é que outro dia eu cheguei, eu já falei para algumas pessoas. Onde está aquela pessoa? É mentira tudo aquilo que a gente viveu junto? Hoje nós cantamos: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Irmãos, cada dia mais convicto, e com um texto como esse, vocês vão ver, irmãos, eu creio que é impossível olhar para trás. É pela misericórdia do Senhor, claro, mas é impossível olhar para trás. Você não consegue olhar para trás. O que acontece com aqueles que ficam pelo caminho? O chamado desse homem, que não é o meu chamado, é assim. Irmãos, a gente tem uma data, e eu quero que você guarde isso. Neste caso, nós temos uma data. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, então, mais ou menos 740. Eu quero que você guarde isso. Por quê? Então já lembra, a última invasão de Babilônia foi em 586. Se você não sabe o que é isso, não tem também nenhum problema. Só guarde as datas. 740, 586, antes de Cristo. Por isso que eu falo primeiro 740, que vem diminuindo, lembra? 586, antes de Cristo. Aí, qualquer coisa, você depois estuda, porque Babilônia invadiu e tal, tá? Muito bem, guardem as datas. Então, a gente sabe uma data. Além disso, o chamado desse homem é assim, ele fala que ele viu Deus. Então, você olha para o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Ótimo, muito bem. Bom, a gente sabe que Deus nunca foi visto por ninguém, tá? Mas, de alguma forma, ele olha para aquela cena e aí você tem que pintar um quadro. Não tem o que fazer. Como é ver Deus? Não adianta. As pessoas, de vez em quando, chegam com algumas perguntas. Mas como é ver Deus? Se Isaías viu.
tem que tomar cuidado. Você precisa pintar um quadro. Você precisa pintar essa cena na sua mente. Você tem que fazer que um filme passe na sua mente. Mas ele declara isso. Aí você pode perguntar assim, será que ele viu Jesus? Será que, de alguma forma, ele viu, vamos imaginar, tá? Só imaginando, um ser sem face? Será que o que foi apresentado para ele, fala assim, só pode ser Deus, sabe, aquilo? Não foi uma pessoa, mas ele está dizendo isso. Irmãos, nós não sabemos, mas nós sabemos que ele está falando que ele viu o Senhor. Então ele fala que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, a nossa tradução traz séquito. Bom, vou precisar de ajuda, porque séquito pode ser a cauda do seu manto, que eu gostaria que fosse, de verdade, tá? Mas pode também ser a multidão que o seguia. Por exemplo, o grupo de anjos, vamos imaginar. O que traz, alguma Bíblia aí, me ajuda aí, por favor, no lugar de séquito que enchia o templo? A cauda do seu manto? A borda? Tudo bem, tá, a borda. O que mais? A cauda? É isso que falam? Então é dessa que eu gosto. Gostei disso. Um dia eu ainda vou aprender hebraico, se Deus permitir, mas por enquanto eu tenho que ir nas pessoas que falam. Então, a cauda do seu manto. Ótimo. Bom, essa cena que ele vê. E aí, irmãos, no chamado dele, existem uns seres que aparecem somente aqui. Serafins. Eles são como fogo, tá? Eles são desse jeito. E aí as Escrituras nos ensinam o seguinte em relação a este momento, e isso é lindo. Irmãos, isso é lindo, isso é lindo. É assim, se você nunca ouviu uma explicação sobre o verso 2, eu peço que você comece por essa, e se Deus nos abençoar e ter mais pessoas falando sobre esse verso 2 e nos ensinando, é uma coisa, é fantástico, porque isso é lindo, irmãos. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Tá? Anjo tem asa? Não falem. É pegadinha. Anjo tem asa? Não, serafim tem asa. Tá? Tudo bem? A Bíblia fala que o serafim tem asa. Aqui está escrito. Mas e anjo? Os anjos que apareceram para Abraão, eles tinham asa? Não, eles eram homens. Homens. Todo mundo olhou para eles, eram homens. Quando foi lá em Sodoma e Gomorra, era um homem. Todo mundo olhou para ele, ninguém ficou com medo. Era homem que andava. Podia ser até grandão, que nem esses homens grandes que a gente tem na nossa igreja aí. Né? Tem uns homens grandes na nossa igreja aí. Pode ser que igual a eles, mas era homem. Agora, esse que tinham 6 asas, excelente. E olha como é lindo. Com 2 cobriam os seus rostos. Então é assim. Não importa o que Deus estava fazendo. Não importa. Não importa para onde Deus apontasse. Não importa a ordem. Eles obedeceriam. Seus olhos estavam cobertos. E quando você for chamado, o seu também vai estar. Não importa. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nós somos homens que vivemos nessa igreja. O senhor não sabia o que ia acontecer. Mas eu tenho uma pergunta. Não é para responder. E se soubesse? Estaria hoje conosco? E eu tenho convicção que nós não precisamos saber do futuro. Se nós soubéssemos, nós estaríamos aqui hoje. Passamos problemas esse ano, irmãos, como igreja? O que vocês acham? Duríssimos problemas, hein? Duríssimos. Um baque enorme esse ano, hein? Tristeza nessa igreja, hein, irmãos? Deus abençoe os irmãos que estão aqui. E amanhã, como será? Eles cobrem os olhos. E eles também não vão para qualquer lugar, não. Eles não decidem para onde eles vão. Porque eles têm 6 asas. Com 2, eles cobrem os olhos, os seus rostos. Com 2, cobriam os seus pés. E pés, irmãos, é claro que o pé te guia. É ele que vai. Ele cobre o pé. Para quê? Pés aqui, 2 serafins, é porque eles não vão para qualquer lugar. Onde Deus envia, eles vão. Pés cobertos. Tá? E com 2 eles voavam. Excelente.
Bom, e aí eles têm mais uma ação, esses serafins, que eles dizem santo, santo, santo. Os irmãos já sabem, a maioria dos irmãos sabem. Repetição é superlativo. No hebraico, para nós aqui, os judeus, quando eles querem destacar, eles repetem as coisas. Excelente. Ótimo. Aí vem o assombro. Esse é o chamado de Isaías, que agora vem o assombro. Verso 4 diz: e os umbrais da porta se moveram, à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Aí, olha só, irmãos, então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Muito bem, guarde, ele está reconhecendo a sua condição. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Excelente. Meus irmãos, nesse momento, ele declara e reconhece a sua condição. Cada um de nós, em momentos de nossa vida, isso tem que acontecer sempre, sempre, sempre. Não é, a gente não é assim. A vida de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, é uma vida de arrependimento contínuo. Porque se não houver arrependimento contínuo, não há possibilidade nenhum de nós de sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Não existe isso daí. Se você estiver pronta, se você estiver pronto hoje, não tem como melhorar amanhã. E nós cremos na palavra, e a palavra diz que Cristo vai nos aperfeiçoar. Então a vida de um crente é uma vida de arrependimento contínuo. Então esse homem aqui, ele foi chamado pelo Senhor. Ele reconhece a sua condição e ele declara isso. Eu sou um homem de impuros lábios. Aí eu pergunto: você sabe quem você é? Porque Deus está te chamando. Você sabe quem você é? Porque o Senhor está dizendo: orai ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros. Irmãos, a seara está pronta. E a gente precisa orar para esse povo ir. E a gente precisa se organizar para sustentá-los. Você sabe quem você é? Que talvez você não vá, e talvez você seja pobre. E não consiga ajudar a sustentar. Você consegue ajudar numa pequena parte, você se sente mal por isso. Nunca se sinta mal, porque Deus te chamou para uma outra coisa. Isaías tinha lábios impuros. Isaías habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías viu Deus. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Quem é você? Este homem, ele se assombra. Mas aí, eu quero que você se lembre. Toda a iniciativa vem de Deus. Toda a iniciativa. Certo? Por que você está aqui? Porque Deus tomou a iniciativa. Não, eu vim porque eu quis. Não, preste atenção. Preste atenção. O Senhor Deus sempre olha para nós e quer cuidar de nós. Sempre, desde o Éden. Nós nunca pedimos para Jesus vir ao mundo. Ele simplesmente veio. Vamos lembrar? Nós o amamos. Porque ele nos amou primeiro. Vamos lembrar? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Porque a gente pediu? Não. Sendo nós ainda pecadores. A gente não queria saber dele, ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A gente pediu alguma coisa? Não. Ele simplesmente veio e entregou o seu filho por nós. A iniciativa sempre é de Deus. E aqui não é diferente. Ele reconhece e ele declara quem ele é. E aí a Bíblia continua no chamado de Isaías. Verso 7. Não, perdão. Verso 6, né? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Olhe só o que Isaías vai falar. E com a brasa tocou na minha boca. Peraí, calma. Isaías, ele simplesmente reconhece a sua condição
e declara isso. Ele busca alguma solução para a condição imediata dele? Não. Ele não busca essa melhora. A iniciativa é de Deus, como sempre foi. Deus está te chamando hoje para a salvação. Deus está te chamando hoje para obedecer a ordem do batismo. Deus está chamando hoje para você voltar para a igreja. Deus está chamando hoje para olhar, imagina, para uma daquelas listas e falar: eu sou isso aqui. Eu sou essa pessoa. Então vamos imaginar os professores aqui de Vila São José. Professores. Levante as mãos, por favor. Deixa eu ver quantos professores estão assistindo o culto aqui na igreja. Os professores de EBD, os professores que estão na rede estadual, professores que estão na rede privada. Irmãos, existe uma ordem específica para nós. Não é possível. Tem que olhar aquilo lá. E não importa se você dá aula aqui na igreja ou lá na escola. Você não pode ser um professor como esse que fazem greve. Não pode. Não, vamos nos envergonhar, por favor. Todo mundo volta. Todo mundo volta. O médico não parou de trabalhar. O último a voltar, o professor ainda reclama. Vergonha a nós. Isso é uma vergonha para nós. Tinha que ser o contrário. Pastores, professores, sabe? Não falou que o pessoal que fala que é capelão. A gente tinha que voltar antes de todo mundo. Todos nós. Estamos dispostos. Eu estou disponível. Tem criança que precisa ser cuidada? Eu vou. Então, olhe para a lista. Quem é você? Esse homem aqui, para uma das listas, tá? Ou, isso que eu estou dizendo aos irmãos de apresentar. Fala assim: ó, Deus, eu não sei o que eu sou ainda, mas eu quero me apresentar. Tá? E assim vai. Ou o ID da igreja, eu quero cumprir o ID da igreja, me ajude a cumprir o ID da igreja. São várias possibilidades. Esse homem, ele não pede nada, mas aí o anjo vem, né, o serafim vem. E a Bíblia fala que, verso 7, e com a brasa toca na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. E acabou. E a tua iniquidade foi tirada. E expiado o teu pecado. Não interessa. É lindo isso aqui. Você acha que eu vou crer, olhando um texto como esse, que um dia eu levantei a mão, falei: não, eu sou chamado ao ministério? Você acha? Ele me arrastou. Eu não consigo estar em outro lugar no domingo, irmãos. Sabe? Não existe outro lugar para mim. Eu tenho que estar com vocês. Entende como são as coisas? Quem é você? Você vai dizer essa noite: eu estou disponível? Porque é isso que ele faz conosco. Quem você é? Você é um professor aqui na igreja? Deixa eu só para eu pegar direitinho aqui, vai. Você preside alguma coisa aqui na igreja? Deixa eu pegar essa aqui que é mais genérica, de Romanos. Não vou pegar a que fala de evangelista, nem pastor, não. Deixa eu pegar aqui para falar todos aqui. Por exemplo, tem estudado a Bíblia para, com a autoridade bíblica, você realmente ser um profeta, segundo a medida da fé nas Escrituras, porque esse é o profeta do Novo Testamento, que fala da palavra com autoridade. Existe realmente ministério na sua vida, que você está buscando ele, o ensino, você está buscando, você é um homem, uma mulher que tem cuidado do outro, você exorta o seu irmão, a sua irmã, você tem condições, né? Na verdade todos têm, a gente tem que pensar que a quantidade não importa, mas em repartir como tem, você é assim, você é uma pessoa que deve ter misericórdia. Quem é você? Você cuida. Como é? Quem é você? Irmãos, a questão é, Deus vai te dar condições. Não tenha medo de nada, não tenha medo de nada. Se hoje Ele te chamar, não olhe para o lado, não olhe. Então, vamos lá. Anderson, você está aqui, uma brincadeira. Vou te chamar de Priscila para não ficar chato, tá? Não. Imagina, você foi chamado, não olhe para ela. Deus vai te dar as condições, tá bom? É isso, mesma coisa. Priscila, não olhe para ele. Deus te dará as condições. E pronto. Vamos embora! Se via Deus. É desse jeito. Não, mas o meu esposo não quer, a minha esposa não quer. Meu irmão, cada um dá conta de si a Deus. Ele vai te dar as condições. Eu não estou falando para você largar seu marido. Eu não estou falando para você largar sua esposa.
de seus filhos, dos seus pais. Não é isso. Eu só estou falando que Deus vai te dar condições de servi-lo. Ele te dará condições. Esse aqui falou, os meus lábios são impuros, acabou. Um serafim veio com uma brasa e tocou. Esse é o chamado dele. Ô Neil, eu quero um desse também. Não, aí você fala com Deus, não comigo. Certo? O meu não foi assim. O dele foi assim. Mas eu te pergunto, o de Paulo foi assim? O de Pedro foi assim? O de Adão foi assim? O de Abraão foi assim? Não! Você é uma pessoa única. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vocês que vieram aqui, eu fiquei feliz de vocês cantarem hoje aqui, hein? As crianças. Coisa maravilhosa. Vocês de verdade estão preocupados com essas crianças? Então eu vou fazer uma pergunta, você não vai responder para mim. Você ligou para os pais dela alguma vez no teu ministério? Para saber delas? No ministério, estou falando essa semana, estou falando no ministério. Você ligou? Aí eu te pergunto. Não vou perguntar nada, eu não quero falar nada. Vamos, deixa para lá. Mas você ligou? Então vamos lá. Deus nos chamou? Então cuide dos cordeirinhos. Vamos lá, Deus nos chamou para cuidar dos jovens, dos adolescentes? Então vamos cuidar. Porque o negócio é o seguinte. Falei essa semana para um casal. Daqui a 5 anos, Vila São José tem que ser diferente do que ela é hoje. Certo? Não na palavra. Mas você pode ter certeza. Vila São José não é a Vila São José que tinha aqui quando eu, hein, Elias? Cadê o Celção, Jujuba? Cadê a Sarinha? Ali, ó. Não, hein, Marolinha? Não é a mesma. Você acha que ia ter 2 meninas dançando aqui na frente? Ah, meu filho. Isso não tinha, não. Na minha época o negócio eu tô mole demais mesmo. Entendeu como é? As coisas mudam. Tem que ser diferente daqui a 5 anos. Tem que ser diferente. Porque a gente está nesse mundo. Esse mundo está mudando. E a gente tem o nosso chamado. Essas crianças, onde elas estarão? Tem criança aqui que já deve ter uns 10, 11 anos. Daqui a 5 anos são adolescentes. Jovens, né? Alguns. Como vai estar? Então, vamos lá, meus irmãos. Esse homem, ele reconhece. Deus toma a iniciativa e sempre é desse jeito. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Deus, ele vai me dar as condições. Aí eu te pergunto, né? Para fazer o quê, Senhor? Para que o Senhor está me chamando? E em quais condições? E eu te digo uma coisa, não importa. Deus não está negociando conosco. Não é um negócio. Eu não deposito nada agora para pegar daqui a alguns anos. Não é negócio. Ele não está falando que você vai ser feliz, por exemplo. Não está. Só teve alegria no ministério, irmão? Pastor Viana, só teve alegria? Teve problemas também, né? Ele não está te chamando para ser feliz. Ah, eu preciso ser feliz. Quem disse? Então olha para esse daqui. Tá bom? É claro que eu quero que você seja feliz. Eu quero ser feliz. Volto a dizer aos irmãos, eu sou cada dia mais convicto que a coisa que o homem mais busca é a felicidade. E é claro que eu também estou buscando a minha, tá? Mas olha para este homem aqui. Agora vamos para o chamado dele. Desculpa, a gente viu o chamado, o chamado de Isaías. Agora, vamos olhar o que Deus quer dele. Versos 9 e 10. Vamos começar por esses dois, tá? Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ué? Se você soubesse, você ia pedir... desculpa. É isso, vamos lá. Se você soubesse, você ia pedir a brasa na sua boca para purificar? Não, mas ele não pediu, é claro.
Se ele soubesse, ele não pedia. Irmãos, o povo não vai se converter. Não vai. Irmãos, esse homem vai pregar, esse homem vai profetizar, esse homem vai falar. Quando ele pregar, esse povo não se arrepende. Quando ele profetiza, o povo não acredita, o povo não crê. Quando ele fala, esse povo não entende. Vai dar errado, Deus está falando. Tá joia, agora vamos imaginar. Vai dar errado. Eu estou disponível. É isso que nós iríamos falar? Irmãos, é difícil o ministério de Isaías. É difícil o ministério de Isaías. Mas agora eu quero fazer um exercício aqui. Você está vendo como é o ministério de Isaías? O ministério de Isaías, eu vou ler o verso 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesar os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Joia? Vamos para João capítulo 12 agora? Topa? Vamos lá? Vamos para João 12? Vamos lá. Olha só. Vamos para João capítulo 12. Nós vamos para o verso 36. Tá? Aqui, palavras de Jesus. Tá bom, irmãos? Palavras de Jesus. Enquanto tendes luz, crede na luz. Jesus ordena. Para que sejais filhos da luz. Muito bem. Então, peraí. Se é para crer na luz, para que se torne filho da luz, é porque não era. Tudo bem? Ótimo. Estas coisas disse Jesus, e retirando, escondeu-se deles. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Rapidinho, onde está isso? Isaías? Você sabe, pode falar. Falaram 53, tá? Vamos continuar. Então, aqui o verso 38 cita Isaías 53. Verso 39, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Parece com quê? Isaías 6:10. Opa, peraí. A gente vê no Velho Testamento Deus falando isso. O profeta, inspirado pelo Santo Espírito, relata para nós. Espera aí. Isaías 6 se cumpre em seus dias? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Só para você ter ideia, verso 11 de Isaías 6 diz assim: e eu disse, até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Eu volto lá daqui a pouco, em Isaías 6:11. Tá? Agora a gente vem para o Novo Testamento, preste atenção nisso. E palavras de Jesus que cumprem o que Isaías falou no Velho Testamento, que também tinha se cumprido lá. Agora, as palavras foram cumpridas em Jesus, sim ou não? Sim, se cumpre no Velho Testamento. Se cumpre no ministério de Cristo. E aí é que está. Olha só. Deus age na vida de Isaías. Jesus fala sobre o que Isaías falou. Preste atenção nisso. Atos 28. Vamos lá comigo. Atos capítulo 28. Atos 28, verso 24. A Bíblia nos conta o seguinte: e alguns criam no que ele dizia, né, no que Paulo dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes,
despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Bem falou Isaías. Está escrito aí na sua Bíblia? Está escrito o quê? O Espírito Santo. Bem falou Jesus. Está escrito na sua Bíblia? Não, é o Espírito Santo. Vamos lá. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com seus ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração aprenda, e se converta, e eu os cure. Irmãos, Jesus fala isso. Paulo fala que o Santo Espírito fala por meio de Isaías. Isaías fala que viu Deus. Vamos lá? Não tem como. Um texto tão importante na Bíblia como esse, não tem como. Irmãos, vamos lá. Primeira coisa. Aqui nós estamos diante de palavras da Trindade, tá? O Deus Trino está falando isso para nós. Muito bem. Isso tem diferença? Tem, irmãos, porque é o seguinte, a gente não pode falar que Deus Pai sofreu na cruz. Combinado? A função é do Filho, nesse caso. Só um exemplo. Vocês têm outros exemplos. A gente tem falado de outros exemplos. A gente não pode confundir as pessoas da Trindade, mas nesse caso é a Trindade que fala. Santo, 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 os serafins falaram. E mais uma coisa. Nós temos esta mesma palavra. Temos a mesma palavra. E sabe o que vai acontecer? Parte do povo continuará não se convertendo. Tá bom? Você vai desistir do teu pai? Vai desistir da tua mãe, do teu amigo? Você vai desistir? Aí é o seguinte, pastor Viana. O senhor vai pregar, o senhor vai exortar, o senhor vai ensinar, o senhor vai aconselhar. O senhor vai caminhar ao lado. E daqui a pouco a pessoa vai fazer o contrário. O contrário. É assim. O contrário. Combinado? Não é comigo. O contrário, irmãos. É aquele negócio do pai. Você já falou para o seu filho fazer um negócio e ele desobedeceu? Ou seu filho é Jesus? Não é, né? Tá. Teve gente rindo ali. A sua nunca desobedeceu, né? Eu vi que você é um daqueles que as meninas nunca desobedeceram. Nunca fizeram raiva para o tio, para a avó, hein? Nunca. Irmãos, vai acontecer. Você vai falar no teu ministério. E aquele, vamos imaginar, tá bom? Teu filho, tua mulher, teu marido, teu pai, tua mãe, tá? Teu irmão em Cristo, tua ovelha, alguém que é liderado por você, vai fazer o contrário. E as pessoas que não têm Cristo, muitas delas continuarão não se convertendo. Tá? Vamos lá. Até quando? Porque daí Isaías perguntou isso. Por isso que eu digo aos irmãos que essa profecia é cumprida em Isaías também. E eu falei no início que o ministério de Isaías foi um ministério muito pesado, né? Um ministério difícil. E você vai entender agora no verso 11, tá? E eu já estou terminando. Então vamos lá para Isaías, capítulo 6, verso 11. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, irmãos, imagine o seguinte. Você está com uma dúvida, o negócio não está indo bem. O que mais você quer? Que acabe essa fase que não vá bem, as coisas não vão bem, para as coisas começarem a melhorar, certo? Não é isso? Ninguém quer ficar no sofrimento. Tá? E Isaías vai e faz essa pergunta. Senhor, até quando? Preste atenção na resposta de Deus. Você lembra quando aconteceu isso na vida de Isaías, mais ou menos? Você lembra a data? 740, né? Verso 11 diz, até que sejam desoladas as cidades,
e fiquem sem habitantes. Irmãos, isso aqui não é assustador? O que você está achando do texto? Vamos lá. E as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Espera aí, se Deus começasse a falar isso para mim, a primeira coisa que eu ia perguntar, espera aí, como é que é o negócio? Mas eu vou estar onde aqui? Eu vou estar vivo num negócio desse? Como é que eu vou estar? Vou estar preso? Como é que é, Senhor? Porque esse negócio que o Senhor está me contando, parece que é difícil. Verso 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, aí o Senhor Deus, ele dá é claro, um alívio. Porém, a 10ª parte ficará nela, e tornará-se pastada. E como o orvalho e como a azinheira, que depois de desflorarem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Ótimo. Verso 13, a gente deixa para estudar quando a gente começar a ver outros capítulos aqui. Mas até o verso 12. Irmãos, quando Isaías pergunta até quando, sabe o que Deus responde para ele? Até o cativeiro. Deus, aqui, ele ainda não revelou a Isaías tudo. A gente está no capítulo 6, lembre-se, Isaías tem 55 capítulos. Vai ter muita revelação aqui. Só que o que Deus está falando aqui, isso vai ser até a deportação do povo, até a levada do povo ao cativeiro. Ou seja, toda a vida de Isaías seria falar para um povo que não iria ouvi-lo. Porque Isaías é chamado aproximadamente, lembra? Em 740. Qual foi a última vez que Babilônia entrou e levou Judá? 585 a.C. 154 anos depois, mais ou menos, Isaías não estava mais vivo. Sabe qual foi o chamado de Isaías? Não vai dar certo, e o chamado vai ser até o final da sua vida. Posso falar uma coisa para o senhor? Não é o seu caso. Porque muita coisa deu certo aqui, ó. É só olhar. Muita coisa deu certo. Há quanto tempo você está aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, é porque depois de um tempo as pessoas não lembram mais qual pastor batizou, porque era eu e o pastor Viana. Mas quantos aqui foram batizados pelo pastor Viana? Só para eu ver, vamos ver. Olha aí, ó. Bastante gente, tá vendo? Batizado pelo pastor Viana. Estão aqui firme, pastor. Então, não é o seu caso. Quem vai dizer essa noite, eu estou disponível? Posso dizer uma coisa? Deus não vai contar para você o que vai acontecer. Tá? E não vai vir nenhum serafim com uma brasa viva para purificar você. Combinado? Quem vai dizer, eu estou disponível. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Eu clamo que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida do pastor Viana, abençoe, ó Senhor Deus, o ministério do teu servo. Também clamo, ó Pai, por corações nesse instante, que estejam dizendo, eu estou disponível. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não importando o que vai acontecer no futuro, crendo nas condições que o Senhor dará a cada um de nós. Peço que o Senhor possa nos ajudar a te louvar com todo o nosso ser e para sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Nós vamos para o final do culto agora e nós precisamos fazer algumas coisas.